Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre o digital, e nós vamos discutir sobre o digital. Não é incrível? Pois é, gente, como vocês sabem, Pedro e Cora tem toda terça-feira, tem toda quinta-feira, na sua plataforma favorita de podcasts, ou então no canal de YouTube do Meio. Eu sou Pedro Doria, ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora Rona. Cora, qual é o nosso tema para hoje? O nosso tema é muito inusitado. Nosso tema é esportes. Esportes. Ana Moser. Uhum. Pois é, a ministra acha que esportes não é esporte. Será que esportes eletrônicos são esporte, Cora? Vamos conversar sobre isso? E vamos, inclusive, ter um convidado ótimo. Ah, ótimo então. Melhor. Vem! Cora Rona, e temos um convidado hoje. Tudo bom, Bruno? Nosso próprio Bruno Antonucci. E aí, gente, tudo bem? Bem, o Bruno em geral fica aqui atrás de nós, sem aparecer na tela, mas o motivo pelo qual o Bruno se junta a nós hoje é para falar sobre esportes e a declaração da ministra do Esporte, Ana Moser, dizendo que esportes eletrônicos não são esportes. Cora, você estava aí com a frase da Ana, né? Eu estava. Essa é a grande treta do momento. O momento sendo quarta-feira, conforme vocês sabem, a gente grava isso um dia antes de ao ar. E eu vou ler a declaração da ministra. Ela diz: a meu ver, o esporte eletrônico é uma indústria de entretenimento, não é esporte. Então, você se diverte jogando videogame. Ah, mas o pessoal treina para fazer. Treina assim como o artista. Eu falei esses dias, assim como a Ivete Sangalo também treina para dar show e ela não é atleta da música. Ela é simplesmente uma artista que trabalha com entretenimento. O jogo eletrônico não é imprevisível. Ele é desenhado por uma programação digital cibernética. É uma programação. Ela é fechada, ela não é aberta, como o esporte. Jogo, videogame é sempre previsível e você sempre consegue saber como é que vai terminar, Bruno? Claro que não. Essa, na verdade, foi o meu maior problema com a fala dela. Sendo bem sincero, eu não tenho capacidade para dizer se esportes é esporte ou não. Acho que quando isso for definido, tem que definir o que seria, quais jogos seriam e quais não seriam. Isso é um ponto. Só que a fala dela de falar que não é imprevisível foi o que mais me deixou incomodado. Porque se tem uma coisa que jogos, seja FPS, né, de tiro em primeira pessoa, ou os MOBAs, que são jogos coletivos de equipes de 5, 6 pessoas, é que você não sabe como vai terminar aquele jogo. Às vezes você não sabe nem direito como vai começar. Né? Vou dar um exemplo que provavelmente quem tem filho hoje em casa sabe, que é o Fortnite. O Fortnite, ele é um jogo de Battle Royale, onde vários jogadores estão dentro de uma ilha e podem ser individual, dupla, trio, quarteto, ou o que for. E você não sabe o que vai acontecer, você pode terminar em último, em primeiro, você pode perder no último momento, pode acontecer um monte de coisa dentro daquele jogo. Porque você tem 100 jogadores de diversos lugares do Brasil, do mundo, ou o que for, que estão num servidor, e essas 100 pessoas têm suas peculiaridades. Às vezes o computador de alguém não é tão bom assim, às vezes a pessoa está com um problema na internet, às vezes a pessoa não joga lá como um profissional, por assim dizer. Tipo eu jogo Fortnite tem um ano e meio, e assim, tem uns amigos que falam, nossa, Bruno, você é um ótimo sniper. Não, às vezes eu fico atirando e errando. A pessoa tá parada e eu tô errando a pessoa. E às vezes a pessoa tá andando e eu tô acertando a pessoa e conseguindo a minha vitória. Então, assim, virar e falar que um jogo eletrônico não tem imprevisibilidade me mostra que não deu uma certa pesquisada nos últimos anos em questão de jogos. Principalmente jogos que envolvem outras pessoas jogando, principalmente na internet.
E não é uma coisa tão complicada assim de você achar hoje em dia. Olha, eu acho que não precisa nem ser nos últimos anos. Se você jogar Tetris, Tetris é absolutamente imprevisível. Tetris foi um dos primeiros jogos eletrônicos. Eu nem sei de que ano é o Tetris, mas era muito, muito antigo. Eu joguei anos de Tetris. Nunca peguei dois jogos iguais, porque cai de forma diferente aquela pedra, outra. E não é nem um jogo de batalha, não é nem uma competição, é uma espécie de paciência aprimorado, né? Pac-Man, outro jogo. Space Invaders. Quando era imprevisível o Space Invaders? Frogger. No Tetris e no Pac-Man você já estava nos anos 80. Você foi para o Space 84, Invaders, já chegou aos anos 70 agora. Pois é isso que eu quero dizer, é que em nenhum momento o jogo eletrônico era previsível. O esporte. Eu reluto a chamar de esporte, porque, como o Bruno, eu não sei exatamente o que a gente definiria por esporte na área do jogo eletrônico, né? Eu fui atrás de uma definição de esporte que eu queria ler para vocês. É uma atividade envolvendo esforço físico e habilidade em que um indivíduo ou time compete um contra o outro ou outros para o entretenimento. Que pode ser entretenimento pessoal ou pode ser entretenimento de quem está assistindo, ou ambos, né? Então, tudo bem. Você tem esforço físico, você tem competição e tem que ser divertido. Essa é a definição de esporte. E nem todos os videogames envolvem esforço físico. Agora, há videogames que envolvem esforço físico, sim, né? Sim. Um exemplo que eu posso dar, assim, que vem na minha cabeça sempre que eu penso nisso, é o iRacing, que é um simulador de corrida, que inclusive muitos pilotos de Fórmula 1, NASCAR e tudo mais usam como treino, para simular em casa um treino, porque você precisa do volante, você tem que ter o câmbio, você tem os pedais, e um amigo meu... E dependendo de que nível que você joga alguns desses jogos de simulação de corrida, que você está com o pedal, que você está com o câmbio, que você está com o volante pesa. Sim, entendeu? Exatamente sim. como carro de corrida. Exato. Tipo, controlar aquele negócio de fazer a curva... Tem um amigo meu que é o meu maior exemplo com relação a isso, porque ele fazia na Twitch, né? Ele fazia campeonatos. Eu não sei se ele ainda está numa equipe, mas ele estava numa equipe. E eles faziam corridas de 24 horas, que eles iam trocando durante essas 24 horas. E algumas vezes eu acompanhei ele correndo. Cara, você via no rosto dele o esforço físico, porque ele passava às vezes 4 horas direto, 3 horas direto, para trocar, aí ele saía, ia tomar um banho, comer alguma coisa, voltava, acompanhava o time e depois voltava depois de tantas horas, porque eles têm que ficar revezando, né? A Nath bem lembrou, existe campeonato de Just Dance. O Just Dance também é considerado... Tem campeonatos mundiais de Just Dance, que é o famoso jogo de dança, né? Que muita gente comprou para... Vou fazer exercício em casa. Mas tem gente que leva isso muito a sério. Que você tem aquele tapete ou então uma câmera e você, de fato, isso. tem que... Ou no controle, às vezes. Pelo controle, eles conseguem também pegar o motion do seu movimento, mas em geral é isso, é o tapete ou até o famoso pump, DDR, que tem em alguns... tem alguns lugares ainda aqui no Brasil, também existe campeonato disso há milhares de anos já. Olha, a questão também é que é muito fluida essa definição de esporte, mesmo fora da área do esporte. Porque xadrez é considerado um esporte. Eu nunca concordei com essa definição. Olha, eu já joguei xadrez, eu posso garantir que está muito longe de ser um esporte ou daquela concepção que a gente tem do esporte como um ato físico também. Mas se o xadrez é considerado esporte, se o tiro é considerado um esporte, então o esporte pode ser considerado, mesmo sem entrar
nessa seara dos esportes mais sérios em termos físicos, como esses de Fórmula 1 ou de dança, mesmo aqueles que as pessoas combatem normalmente, podem ser considerados esportes também. Eu parto muito do princípio, na questão de esportes, o que está sendo envolvido, né? Por exemplo, o Magic, que é o jogo de cartas que existe há muitos anos, ele tem sua versão online. E o Magic tem campeonato há muito tempo. Só que ele não é um esporte, ele é um jogo de carta. Porém, ele se tornou um esporte a partir do momento que existe o campeonato do jogo. E ele tem toda a sua imprevisibilidade, tem a questão de você entender o que você está fazendo, porque não é só montar um deck qualquer, você tem que entender por que você está colocando aquelas cartas ali. Para não entrar em muitos detalhes, porque Magic tem várias coisas para se falar até, você tem que ter um determinado número de cartas, e em cima desse determinado número de cartas você tem que terminar os pontos de vida do seu adversário. Então você tem que pensar na estratégia do seu baralho, deck, para derrotar o inimigo. Então, mentalmente você está trabalhando ali, né? Quando a gente pega os jogos de equipe, Free Fire, CS, PUBG, Overwatch, tantos outros aí, tem equipes que moram juntas, que eles treinam, tem rotina com psicólogo, tem rotina de academia, tem tudo o que um atleta de futebol, vôlei, basquete ou o que for, também tem, porque eles precisam treinar o seu físico, porque às vezes você fica horas sentado em frente ao computador, treinando sua mente para você saber o que você vai acabar fazendo. Porque não é porque, por exemplo, vou dar até um exemplo um pouco mais específico citando o Overwatch. Existem personagens que são mais para defesa e existem personagens que têm vantagens em cima de um ou outro. Quando você está num campeonato, você tem que criar uma estratégia em cima dos personagens que você vai escolher e você não sabe o que vai acontecer do outro lado. Se eu não me engano, até nos campeonatos você tem como saber quais são os personagens que vão ser escolhidos. Em cima disso, você tem que saber o que você vai fazer. Não é só acreditar que a vantagem de um personagem X ou Y vai resolver a situação. Diferente dos jogos de tiro, que depende muito da sua habilidade mesmo, porque as armas são as mesmas, os personagens não têm vantagem em cima dos outros. Então, assim, na minha cabeça, entra muito essa questão de o que está sendo envolvido naquilo. Eu não posso virar e falar que, sei lá, um jogo que eu estou jogando aqui na minha casa, no meu PlayStation 4, meu PlayStation 5, é um esportes, mas um jogo que eu tenho que pensar rápido, que eu tenho que me dedicar, eu já considero que é algo mais voltado para o esportes. Agora, para definir se é esporte, aí eu já não sei como a gente vai chegar nesse ponto, mas se chegar nessa definição, aí eu acho que tem que entrar realmente o ponto de você definir quais jogos são esportes e quais não são, porque nem tudo é um esporte também. E eu acho que isso daí foi basicamente aquele velho preconceito que as pessoas têm contra jogo eletrônico. Eu acho, Cora, que é até um degrau acima, tá? Olha, imenso respeito pela Ana Moser, uma jogadora de vôlei formidável, tudo mais. Agora, esse governo tem um problema de ser analógico. É verdade. Um que, em muitas maneiras diferentes, o presidente da República não usa smartphone. Quer dizer, o Lula tem um celular, evidentemente, mas são as pessoas que andam com ele que ficam com o celular do Lula. Eu não sei se foi você, Pedro, mas eu lembro exatamente de um comentário desse quando ele foi no Flow, que perguntaram quais as redes e ele não sabia responder. O Igor 3K perguntou para ele como que se encontra você nas redes. E o Lula se virou, você vai ter que perguntar para o fulano. Tipo, ele não sabe qual é o Instagram dele. Entendeu? Você não saber qual o seu handle de rede social, né? O seu username. Seu nome de... Sua arroba. Muito obrigado, Cora.
Sorvete na testa. Você não saber qual é a sua arroba no Twitter, no Instagram, no Facebook, como é que te acha nas redes, é você estar completamente desconectado de uma vida digital. Talvez o caso da Ana Moser não seja nesse nível do Lula, talvez ela use, eu não sei o quanto que ela é uma pessoa confortável com a vida digital. Mas ela, obviamente, não sabe do que ela está falando. Não entendeu? sabe. É claro que tem, gente, definições em esporte, nesse nosso mundo em transformação, vão acontecer. Tem batalhas conceituais para ser tidas. Um outro problema são as pessoas trans. Entende? Quando que pode participar, em que níveis pode participar, como é que você considera que vai... Tem mulheres trans que têm um debate mesmo sobre uma questão de força física, entendeu? Se é justo que compitam com mulheres cis. E tudo bem, eu acho que esse debate é um debate complicado. Entende? Mas a gente estava falando, Cora, você citou o exemplo de tiro. Entendeu? Se tiro é um esporte olímpico, e tiro é um esporte olímpico, por que alguns troços de esportes, de jogos eletrônicos, não podem vir a se tornar esportes olímpicos? Pode. Entendeu? Porque se as definições são essas, a coisa de você tá competindo, o objetivo é entretenimento seu ou de outros. Se a questão é esforço físico, se a questão é habilidade, entendeu? Quem que tem mais habilidade ou não, Isso me lembra alguns videogames disputados de determinadas formas entram nessa definição. Olha, isso me lembra o skate. A discussão toda quando o skate foi colocado nas Olimpíadas. Verdade. Houve toda uma discussão, eu lembro muito bem disso. Ótimo exemplo. Época. E eu nunca entendi porque o skate não estava nas Olimpíadas, porque ele se encaixava em tudo que você via por ali, sabe? Se ciclismo é um esporte, o skate já era considerado esporte desde que eu me entendo por gente, por que ele não está numa Olimpíada, né? E, inclusive, permitindo que mais gente participe, que é o caso que a gente... Né, a maior brincadeira no Twitter é porque estava todo mundo torcendo para um monte de criança se estapatifar no chão, porque a gente queria que a Raquel ganhasse. É Raquel, né? Eu acho, Raquel Leal. Ganhasse. Raíssa Leal ganhasse. Era a zoeira da época no Twitter. Então, tipo, você ainda abre um leque para novos atletas poderem competir. E isso entra também na questão do esportes. Tem um problema na área do esportes que é considerável, não é pequeno. É que um esporte como o futebol, como o vôlei, não pertencem a nenhuma corporação. Não tem direitos autorais. Todo esporte pertence a alguma plataforma. Então, isso talvez seja um fator complicante. Como é que você incorpora o guarda-chuva dos esportes um produto ou uma atividade que tem um proprietário particular? É mais ou menos, Cora. Você tem... Não é a mesma coisa, mas a FIFA é uma entidade privada. E a FIFA é dona da Copa do Mundo, que é uma marca. A FIA Verdade. de Fórmula 1, que organiza a FIA, é uma marca, uma propriedade privada, não é uma ONG. Não é uma... Percebe? E se você é o Brasil, você quer participar da Copa do Mundo, você precisa ter uma organização, ter uma confederação de futebol, que é uma entidade privada, que precisa atender a determinados critérios para participar da FIFA. E se você não tem, a gente não pode formar uma segunda seleção brasileira de futebol. Não, quem define o que é a seleção brasileira de futebol, inclusive na Olimpíada, é a CBF, que é uma entidade privada. E tem um negócio assim que me bateu aqui agora.
Os jogos, tudo bem, os jogos têm uma propriedade intelectual ali, tem as empresas, porém, os estilos de jogos, não. O estilo Battle Royale, várias empresas podem criar o mesmo estilo, tanto que existe um monte e por aí vai, né? Eu acho que, do mesmo jeito que o Pedro falou da FIFA, por exemplo, a Riot, que é a dona do League of Legends, tem o seu campeonato mundial de League of Legends, né? Tem que ter uma entidade para você poder criar uma equipe para você poder participar. E essa equipe tem vários times também. E essa entidade, né, esse grupo, inclusive time de futebol, né? Tem outros times de outros jogos ali dentro também. Então, assim, o que impediria, por exemplo, entrar num acordo com uma empresa tipo a Riot para chegar a transformar o League of Legends num esporte olímpico, por exemplo, ou o MOBA, enfim, né? E o Brasil ter os seus times, pessoas sendo convocadas, enfim, ou os times competindo para se tornar o time olímpico, porque há uma abertura aí de grandes possibilidades, né? Não, e tem mais, né, Bruno? Se por acaso você decide que quer fazer um campeonato mundial de first person shooter, né? De aquele jogo que você é alguém que é uma mão na frente da tela com uma arma qualquer, mas não quer que seja um dono. Junta um bando de programador e faz um jogo próprio. Open source. Open source, Faz e você cria esse troço. Entendeu? Você imagina, nós somos muito bons de desenvolvimento de jogos, nós somos ótimos de jogo. Você imagina se o Ministério dos Esportes tivesse essa percepção e se aliasse a isso? Na verdade, aquele ponto que você falou do governo ser analógico é um ponto sério. Eu acho que é um ponto muito sério. Em todas as áreas do conhecimento hoje, a gente deveria estar tentando descobrir onde a gente pode aproveitar o mundo digital, onde a gente pode entrar com a nossa criatividade, porque é aí que estão os empregos. Essa reação da Ana Moser, Cora, Bruno, é essencialmente uma reação conservadora. É uma pessoa que está pouco disposta a... É mais do que pouco disposta. Ela não está predisposta a encarar a transformação do mundo. É diferente de quando ela jogava. É diferente de quando ela era atleta. Tem mudança mesmo. Tem. O mundo está mudando. O mundo está mudando por uma série de razões. Uma das razões, quando a gente fala da questão das pessoas trans, é porque a gente entende mais biologia humana. Esse grande debate a respeito de pessoas trans, não é que não houvesse pessoas trans antes. Ali ficava, nos anos 80, quando a Ana Moser era uma grande jogadora de vôlei, tinha lá o concurso de travestis no show do Silvio Santos, no programa do Silvio Santos. E esse era o contato que a gente tinha com pessoas trans. Hoje, a gente tem um tipo de compreensão que não havia naquela época a respeito de funcionamento do cérebro humano, a respeito de funcionamento fisiológico do corpo humano. E a gente compreende que há, de fato, pessoas que nascem, digamos, biologicamente, eu talvez erre nos termos, mas que nascem biologicamente num determinado gênero, mas com o cérebro de outro gênero. O cérebro funciona de uma forma diferente. Mas é biológico, é o cérebro. É a forma de ser. É claro que o problema é que quando você enche de eletrodo e olha no computador como que o cérebro se ilumina, existe uma maneira como se ilumina o cérebro masculino e uma maneira como se ilumina o cérebro feminino. Você vê isso no computador, num eletroencefalograma. E pessoas trans, o cérebro delas funciona da maneira como funciona o cérebro do gênero que elas consideram ter. Então, aquilo não é uma coisa, eu acordei e decidi que eu sou mulher. Não.
é um cérebro feminino, ou é um cérebro masculino. E isso provoca um sofrimento imenso, entende? Porque seu corpo veio de outra coisa, entende? E aí tem... Então, existe uma compreensão de biologia que nós temos que não existia naquela época. E aí tem questões para resolver. Porque testosterona, por exemplo, que é uma coisa que corpos masculinos têm, dão mais força física. E isso pode representar uma vantagem não prevista num determinado esporte de competição. Então tem um debate, eu não tenho a mais vaga ideia de como é que é a solução para a coisa. Agora, existe um problema posto que é uma realidade de 2023 que não era uma realidade em 1983. Esportes não é um debate diferente disso, entendeu? A gente tem que voltar para as definições e ver, vem cá, o que vai ser, o que não vai ser. Como é que funciona? Quais são os critérios para um esporte eletrônico ser considerado um esporte competitivo que pode vir no futuro a participar de uma Olimpíada? A gente tem que ter esse debate, a gente tem que ter essas definições, a gente tem que ter várias questões que passam, inclusive, por essa coisa. Vem cá, e como é que a gente lida com o dono do esporte? Por que esse estúdio de game vai virar tem uma propriedade que vai virar um esporte olímpico e aquele não tem? Entendeu? Então, tem muitas discussões complicadas que a gente tem que ter e nenhuma tem solução simples, mas você tem que ter a predisposição para sentar e começar a conversar. Tem uma coisa e se você não tem essa predisposição para sentar e conversar sobre o mundo que está se transformando, porque o mundo está se transformando, você é uma pessoa conservadora. Esse é o meu ponto essencial. Tem uma coisa que também me incomoda muito, porque é o seguinte, você citou o caso das pessoas trans, e é um problema muito sério na parte do esporte, porque isso vai ser um assunto que a gente vai discutir durante muito tempo ainda, e não sei quando a gente vai conseguir ter uma solução. Dentro dos esportes eletrônicos, dos esportes, existe um problema de que os campeonatos inicialmente eram só para homens. Não existiam equipes femininas, nem mistas, né? Porque, na teoria, você não tem a questão física e tudo mais. Quando se começou a pensar nisso, houve muito preconceito da própria comunidade, porque é uma comunidade machista. Os gamers, mas em geral, a comunidade gamer já é uma comunidade muito machista, né? Se ela abre a discussão não só para a questão de se esportes são esportes ou não, se tenta abrir isso, cara, você abre a possibilidade de avançar, inclusive, na questão de integrar mais pessoas, para ter mais equipes femininas, equipes mistas. Você vai abrir possibilidades para avançar em diversas questões, em diversos debates que são ditos até hoje. Eu tenho amigas que são streamers, estão em equipes de jogos e tudo mais, e elas cansam de reclamar que não aguentam mais ser chamadas para palestra para falar sobre como é ser mulheres nos jogos. Porque elas falam isso o tempo todo, que é problemático. Sempre tem aquela pessoa que acha que ela só tá lá porque é bonita, ou porque é mulher, ou porque é isso. Então, assim, eu acho que a gente tem que começar a discutir sobre a definição se esportes é um esporte, para você conseguir avançar em outras questões. Porque, como o Pedro falou, a gente está em 2023, muita coisa está mudando, e muita coisa está mudando muito rápido. As coisas não vão ser as mesmas daqui a 1, 2, 3 anos também. Muito jogo também muda, muita comunidade muda. Tem muitas coisas que a gente tem que parar para falar, e, infelizmente, algumas coisas vão demorar mais e outras vão mudar constantemente. Acho que a gente, começando por essa polêmica, já pode, sei lá, daqui a algum tempo a gente conseguir já definir isso um pouco melhor. Mas se a pessoa não estiver aberta para o diálogo, também não adianta. E eu tenho essa sensação que eu não sei se ela está aberta para dialogar sobre isso. Eu não sei, mas no fim das contas é o Ministério do Esporte se recusando a participar de um debate fundamental para o esporte nesse momento. Mas, gente, eu não sei se eu diria já de cara que o
o Ministério se recusa a participar do diálogo, porque ela deu essa declaração hoje. E pode ser que, com todo mundo chamando atenção e dizendo, olha, disse uma bobagem, hein? Pode ser que ela diga, disse, vamos lá, me expliquem esse assunto. Vamos ver como ela reage daqui para frente. Eu acho uma pena que a pessoa que está no Ministério não tenha essa amplitude de conhecimento e essa latitude mental. Mas isso não quer dizer que o diálogo esteja fechado. Ou que... Não, eu nem acho que esteja. Razão. Eu também não acho que esteja, mas fica um pouco... Dá uma sensação um pouco, na minha visão, um pouco ruim, de que a gente precisa martelar de novo para as pessoas que videogame, jogo eletrônico, seja onde for, não é uma coisa qualquer, não é só, tipo, só sentar, pegar o controle e jogar. Tem muitas outras coisas envolvidas, e é uma indústria, assim, que emprega muita gente, não só dentro para criar um jogo, mas fora, emprega muita gente, eventos, pessoas. Um dos maiores eventos de games que existe há muito tempo é a EVO, que é um campeonato, basicamente junta todos os jogos de luta nesse campeonato. E ano a ano eles se juntam, fazem campeonatos ali dentro, né? E tem jogadores que são mundialmente famosos por conta disso. Um dos memes mais antigos com relação a isso é de um final de Street Fighter, que o cara tava com nada de vida, conseguiu defender, fazer o bloco, o pessoal foi à loucura. E assim, eu fico preocupado das pessoas não pararem para observar o que pode sair daí, sabe? Tem um amigo meu da Baixada que ele faz inclusão com jogos de tabuleiro, né? E ele muitas vezes quis fazer também com outros tipos de jogos, mas não tem recurso para fazer isso, né? Você precisa de computador, ou você precisa de videogame, tem um monte de coisa. Então, assim, não sei nem se no Ministério dos Esportes isso, mas acho que o pessoal precisa realmente abrir um pouco mais a cabeça para entender que não é só um joguinho para criança ou coisa do tipo. E sabe o que me ocorre? Mesmo a distinção que ela decidiu fazer ali, comparando com a Ivete Sangalo, é uma distinção que é muito mais complicada do que isso. Porque é evidente que você pode fazer arte com videogame também. Videogames narrativos, por exemplo, que te dão trocentas possibilidades de você construir uma história, ou o próprio videogame pode ser uma peça de arte. Tipo, que a arte aí vem não do jogador, mas do... Que jogadores, videogames de RPG, né, de role-playing, que você tem personagens e tudo mais, você constrói grandes narrativas. Isso é arte narrativa. E vão ter pessoas que vão transformar isso em histórias muito interessantes. Assim como tem o videogame em que a arte vem do próprio designer do game, né? Isso não é diferente daquilo que a gente chama de esporte, do que a gente chama de arte. Quer ver um exemplo, gente? Dança. Balé é arte. Dança artística, dança de patinação no gelo, é esporte. E as coisas se tocam, entendeu? Tem um tipo de... E aqueles concursos de dança de salão estão muito no meio do caminho, entendeu? Porque tem competição. Não, exatamente. Aquilo é esporte. E é mais esporte que xadrez. Mas eu não sei se xadrez é considerado esporte. Xadrez é considerado esporte. Xadrez é considerado esporte. Então, e a minha mãe não gosta de xadrez porque ela detesta esportes violentos. Ela acha xadrez violentíssimo. Olha, mas não está muito errado, não. O ponto aqui que eu estou fazendo é essa distinção que ela imaginou ver entre o esporte e a arte. Também essas fronteiras têm nuances. São fluidas, talvez a gente não considere talvez a gente não considere a Ivete Sangalo uma atleta. Tudo
bem, justo. Cara, eu considero uma tremenda atleta. Eu acho que Não, qualquer não, ela tem muita força. cantor Ela tem que muito. encara um Tem show... muito... É que não é competitivo, né? Sim, tá certo. Não é competitivo. É. Então, a diferença aí não é. Sim, Você aí tem eu um elemento percebo, esforço aí é uma físico, descrição perfeita de traço. mas não existe a competição. Mas você tem formas de arte em que existe o esforço físico e a competição imensa, né? Então, no fim das contas, o ponto ao qual eu estou querendo chegar, vocês têm toda a razão. Eu parti do princípio de que ela estaria fechada a conversa, que seria o marco fundamental do conservadorismo. O conservadorismo não é você ser ignorante a respeito de um determinado assunto, ou nunca ter feito uma reflexão a respeito de um determinado assunto. O conservadorismo se dá quando você se fecha a uma determinada discussão e a gente, de fato, não sabe se a ministra está fechada à conversa. Agora, só que para meio que encaminhar para o encerramento do nosso papo, a questão, acho que a conclusão a qual a gente chega é essa, né? Essa é uma conversa importante que tem que ter num Ministério dos Esportes. E essa é uma pena que essa não tenha sido uma discussão trazida à tona pelo Ministério. Essa é a grande diferença. No caso, é que um ministro dos tempos novos traria em primeiríssimo lugar essa discussão para a mesa. Esse seria o ponto de partida, Pedro, sem querer o copyright. Mas esse teria que ser o ponto de partida. Aliás, eu acho que a tecnologia tem que ser o ponto de partida de qualquer coisa hoje, porque o mundo é esse hoje, e ou a gente vai em cima disso, ou a gente tem ideias novas para isso, ou a gente se abre para isso, ou a gente vai ficar vendendo commodity até o fim dos tempos, e pronto, e vai ser o quê da gente, né? E pegando um pouco do que vocês dois falaram, falando sobre arte e falando sobre estúdios brasileiros fazendo jogos, eu vou recomendar um jogo para as pessoas darem uma pesquisada, chamado Celeste. Ele é um jogo considerado brasileiro, porque a maior parte da equipe, se eu não me engano, é brasileira, e basicamente é sobre uma menina que tem que subir uma montanha, porque ela quer subir aquela montanha por um motivo específico. E a jornada dela até chegar lá é muito bonita. É um dos jogos... Eu nunca sou de zerar um jogo mais de uma vez, mas esse eu zerei 2 vezes. E eu passei muita raiva naquele jogo, porque é aquele tipo de jogo que te desafia. E é um jogo que a narrativa é simples, mas é muito boa, e a história é muito boa também e bem tocante. Não é um esporte, mas junto um pouco do que vocês falaram, eu acho que o pessoal podia dar uma procurada nesse jogo. Tá ótimo. Bruno, muito obrigado pela sua presença, então. Que isso, gente. Eu que agradeço. A gente se vê na próxima, até porque eu edito o programa de vocês de vez em quando, junto com a Nath. Cora, nos vemos na terça-feira? Sim, senhor. Então, até terça-feira.